continuamos então com esta nossa sessão. Tal como o Dr. Alexandre dizia, este livro foi coordenado pela professora Teresa Magalhães, mas conta com um grande número de participações de pessoas, enfim, individualidades de várias áreas do saber: engenharia informática, proteção de dados, cibersegurança, gestão, medicina, enfermagem, enfim. E tem também um prefácio do Secretário de Estado para a Transformação Digital, que eu gostaria de citar uma frase que ele põe que ele escreve nesse prefácio, nomeadamente quando diz: quando tudo é digital, a saúde não pode ser uma exceção. E provavelmente esta frase explica a importância, ou dá-nos conta da importância deste livro. E eu chamo agora ao palco o Sr. Secretário de Estado para a Transformação Digital, André Aragão de Araújo. Boa tarde a todos. Deixem-me só abrir aqui o meu computador. Não me disse deixar de ser transição digital. Muito boa tarde mais uma vez. Obrigado a todos por este convite. O convite duplo, que foi para prefaciar este livro sobre a transformação digital na área da saúde, mas também para estar hoje aqui presente nesta apresentação pública, que me parece muitíssimo relevante pela discussão que permite em torno daquilo que é um dos maiores desafios que a área da saúde enfrenta e que tem a ver com esta transição digital em tudo o que são as suas múltiplas dimensões. Queria saudar muito especialmente a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na pessoa do Dr. Alexandre Lourenço e todos os corpos que estão aqui presentes hoje, pelo papel que têm desempenhado ao longo de todos estes anos como contribuinte ativo para este debate naquilo que é a construção de uma visão de progresso, de inovação na gestão em saúde, e que foi corporizada e que é corporizada diariamente por este corpo profissional altamente especializado, que são os administradores hospitalares, e que estão sempre na linha da frente da gestão a fazer acontecer esta transição digital na saúde em Portugal. Acho que é importante destacar este papel que a sociedade civil assume com este livro, que foi coordenado pela professora Teresa Magalhães, a quem agradeço também o trabalho de coordenação, mas que na pessoa dela também agradeço a todos os autores o trabalho que foi feito, como contributo e como co-criação para aquilo que é o desenvolvimento de um pensamento mais estruturado de como abordar a transição digital na saúde, e por isso acho que é de facto o tempo certo a produção desta obra, porque ela vem-nos dar uma visão muito mais abrangente daquilo que é o impacto da digitalização nos diferentes contextos e nas múltiplas dimensões que a saúde tem que enfrentar quando pensa em digitalização. E, sobretudo, também porque ele incorpora diferentes perspectivas de diferentes players do setor, desde os cuidados de saúde primários aos hospitalares, passando pelas seguradoras, pelos profissionais, naturalmente também pelos utentes. Todos estão, de facto, representados neste livro, e, por isso, ele é de uma enorme riqueza. E é também uma obra de referência por outras razões que eu queria destacar aqui nesta abertura. Desde logo porque é uma obra, de facto, extensa, com quase 400 páginas, que vai muito para além do óbvio, dos lugares comuns sobre transição digital em saúde, e que entra em profundidade em muitas das temáticas, e, portanto, acho que devemos, de facto, congratular toda a equipa que se dispôs a fazer este esforço e a dedicar uma parte do seu tempo, porque ele tem, de facto, muito conteúdo e muito valor. Destacar também aquilo que é o rigor científico destes vários textos com que somos confrontados, que vão para além de artigos de opinião. Há, de facto, ali um rigor e um cuidado técnico que é, de facto, de destacar e que resulta, e como quase resultado natural daquilo que é a diversidade e a qualidade dos seus autores, que são especialistas em várias áreas de conhecimento e que têm, de facto, backgrounds muito, muito diferentes. Queria também destacar aquilo que foi a preocupação, que obviamente existiu, de encontrar aqui uma representação de todos os tipos de entidades e de stakeholders. Temos a academia, temos as ordens profissionais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, associações de doentes, temos também autarquias, com esta noção de que a experiência do utente no sistema de saúde está muito para além do hospital, começa antes, começa em casa e se calhar também termina em casa, e portanto a montante e a jusante do hospital e do centro de saúde há também cuidados de saúde que podem e devem ser prestados, e portanto olhar para a saúde tem que ser olhar para todo este ciclo de valor e toda esta cadeia de valor, que é muito importante envolver todo este tipo de participantes, e portanto entidades como uma autarquia ou como as associações de doentes é obviamente muito relevante.
mas estão também aqui vertidos contributos de empresas, de consultoras, de tecnológicas, de empresas que estão a desenvolver novos conceitos, de startups, que fazem de facto toda a diferença quando pensamos naquilo que são os desafios que temos pela frente. Mas houve também uma preocupação muito grande, e isso eu acho que é o maior ativo deste livro, com aquilo que são as várias temáticas que a transição digital naturalmente tem que abordar. Desde logo o tema da formação e o desafio das competências. Não foi por acaso que no Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal, que apresentámos em março de 2020, considerámos as pessoas como o primeiro pilar, o desafio das competências como o principal desafio que tínhamos que enfrentar, numa lógica de abordagem de formação ao longo da vida que implicava ter respostas para os diferentes segmentos da população em função das suas diferentes necessidades. E isso implica, naturalmente, também, quando passamos para o contexto da saúde, olhar para a organização e para os diferentes profissionais com abordagens diferentes, fazendo segmentação da nossa abordagem em função desses diferentes perfis. E aqui vale a pena destacarmos, quando pensamos em competências e no desafio do capital humano no contexto da saúde, percebermos que, se por um lado mais de 80% dos portugueses usam de facto regularmente a internet, apenas quando olhamos para o contexto específico da saúde, essa percentagem é de facto ainda muito baixa. Apenas 6% dos portugueses com doença crónica é que utilizam um serviço de internet para monitorizarem a sua doença. E sabemos como essa monitorização contínua no contexto da doença crónica pode fazer toda a diferença e é um fator de forte indução ou de ganho de eficiência que naturalmente não deve ser negligenciado. Vale a pena também destacar, em matéria de capital humano, aquilo que é o recente resultado publicado pelo ranking da União Europeia sobre a digitalização da economia e da sociedade, em que Portugal sobe 3 lugares, passa para a 16ª posição, quase a meio da tabela, atrás da França, mas em que o capital humano continua a surgir como o nosso principal desafio, o nosso calcanhar de Aquiles. Apesar da progressão, estamos ainda a precisar de olhar para este desafio de uma forma mais estruturada. Temos todos, julgo eu, alguma consciência de que nós temos ainda em Portugal, na realidade, 2 Portugais. Um Portugal com menos de 50 anos, já produto do sistema de ensino em democracia e que apresenta médios indicadores de performance totalmente em linha ou até em alguns casos acima da União Europeia, mas temos um Portugal com mais de 50 anos que compara bastante mal com aquilo que é a dinâmica da União Europeia e os principais indicadores em matéria de competências digitais. E, portanto, temos que fazer na prática aquilo que conseguimos fazer em matéria de alfabetização. Nós conseguimos descer de 25% para 5% a nossa taxa de analfabetismo em 47 anos, vamos ter que fazer o mesmo em 5 anos, ou seja, em termos de alfabetização digital, temos que cair dos 23% de infoexcluídos que tínhamos em 2019 para, em 2025, termos menos de 5%, o que nos colocaria, de facto, na liderança também nesta matéria. E este é, de facto, um dos milagres portugueses. A matéria da alfabetização foi algo em que Portugal progrediu muito bem, a par também com a taxa de mortalidade infantil, são, de facto, legados importantes que a democracia nos trouxe. Queria também destacar aquilo que é a importância de nós olharmos para as competências básicas que são particularmente críticas no contexto da saúde, quando percebemos que a maior parte da população que precisa dos cuidados de saúde é exatamente aquela onde as taxas de infoexclusão são mais altas. Quando pensamos na população mais idosa, é aí que temos, de facto, as pessoas com menos competências e é aí que temos a população a precisar de mais cuidados. Portanto, este paradoxo tem que ser resolvido e temos que ajudar estas pessoas que não podem ficar à margem deste processo. E há aqui também, em matéria de conhecimento e de competências, um desafio que a transição digital introduz e que eu diria que é inédito na história. Na realidade, nós habituámos-nos a olhar para a passagem do conhecimento como algo que tipicamente ocorre das gerações mais velhas para as gerações mais novas, porque são essas que tipicamente são depositárias de mais conhecimento. Mas com a transição digital esta lógica inverte-se um bocadinho, porque normalmente são as gerações mais novas que estão mais capacitadas digitalmente e, portanto, nesta matéria estão mais aptas e se calhar são eles que vão ter que passar às gerações mais velhas parte do seu conhecimento. E isso é gerador de tensão e da necessidade de olharmos para este tema com particular sensibilidade, porque ele, de facto, é indutor de tensão no sistema e pode, de algumas formas, criar alguma resistência ao digital, exatamente porque confronta algumas franjas da nossa população ativa com menor competência a que, tipicamente, não estavam habituados naquilo que era a sua lógica tradicional.
E depois, por outro lado, também em matéria de capacitação, estamos hoje confrontados com aquilo que é uma capacitação dos nossos utentes, dos nossos pacientes, como também nunca tinha acontecido. A habitual assimetria de conhecimento entre profissional de saúde e doente deixa de acontecer com essa intensidade e, portanto, hoje, fruto dos Googles e dos motores de pesquisa e de investigação e da capacitação e maior literacia digital que as pessoas têm hoje, de facto, o fosso de conhecimento encurta-se e há, de facto, uma capacidade maior do doente de estar mais informado, naquilo que representa de ameaça ou de desconforto para o profissional, mas naquilo que representa também de oportunidade, porque um utente mais preparado, mais capacitado, é obviamente também um utente que pode participar no seu processo de decisão em termos de promoção de saúde, criando muito mais, induzindo muito mais eficiência em todo este processo. E naturalmente ainda, por último, em matéria de competências, aquilo que é o desafio das lideranças, naquilo que é o seu papel essencial enquanto responsáveis pela transformação de toda a organização e aquilo que pode ser o efeito de contaminação, positiva ou negativa, em função do seu nível de literacia digital e de confiança e de crença na importância do digital na transformação das organizações. O segundo tópico que penso que foi muito bem abordado pelo livro tem a ver com o tema da gestão e com aquilo que é esta oportunidade enorme de revisitarmos todo o processo das nossas organizações, de toda a cadeia de valor das organizações, sejam elas ao nível específico de uma determinada unidade hospitalar, ou seja, do ponto de vista sistémico de todo o nosso sistema de saúde. E é o momento de nós colocarmos em causa alguns pressupostos. Quando nós vemos e olhamos para toda esta cadeia de valor, é óbvio que ficam notórias mais algumas ineficiências que é necessário, de facto, perceber de que forma é que nós vamos poder corrigir algumas incapacidades de resposta do sistema, porque também por essa via o digital é disruptivo, porque ele torna mais nítido na medida em que nos permite digerir mais informação, torna mais nítida alguma dessas bottlenecks que continuam a existir em muitas das nossas organizações. O terceiro tópico que me parece muito relevante e que mereceu também um capítulo muito interessante neste livro tem a ver com a tecnologia, que eu consideraria o menor dos nossos problemas. É hoje consensual que a tecnologia não oferece nem grandes limitações, nem grandes problemas. É algo que tem que estar inerente a todas as áreas do conhecimento e da organização. É assim que deve ser por defeito, mas temos ainda alguns mitos urbanos que persistem nesta matéria, nomeadamente temas como o tema da cloud. É consensual em todos os documentos ao nível da União Europeia e nacional que a cloud é de facto um fator indutor de eficiência, mas na realidade o que vemos no terreno continua a ser uma relativa resistência, sempre com a justificação do sim, é importante, é indutor de eficiência, mas no nosso caso não se aplica porque os nossos dados são sensíveis ou por outra justificação. É preciso, de uma vez por todas, olharmos para o tema com objetividade e rompermos com esse tipo de fantasma que não faz nenhum sentido. O segundo tema, também relacionado com a aplicação de tecnologia, tem a ver com o 5G e com o facto de nós, na realidade, não dependermos do 5G para, de facto, induzirmos tecnologia e sermos capazes de mudar o paradigma de prestação de cuidados, nomeadamente por via da monitorização remota. Na realidade, a generalidade dos contextos ou dos cenários de aplicação de tecnologia ao contexto da saúde podem ocorrer com a tecnologia que temos já disponível. É verdade que o 5G também já está a entrar, mas o 4G permite, para a maior parte das situações, eu diria para a totalidade das situações, é perfeitamente viável implementar soluções de monitorização remota ou de telesaúde apenas com o 4G. E, por último, ainda em matéria de tecnologia, esta ideia que eu julgo que Portugal é uma referência internacional, que é esta ideia da omnicanalidade, de nós utilizarmos, de facto, diferentes canais para interagirmos com a nossa população, em função daquilo que também é os seus diferentes níveis de proficiência e de competências digitais, mudando, de facto, esta lógica de articulação entre o cidadão e o sistema de saúde, utilizando e potenciando todas as vantagens que o digital introduz no conforto e na experiência de utilização do cidadão. Outra dimensão tem a ver com aquilo que é a matéria dos dados, da informação e do conhecimento e, naturalmente, conectada também com a aplicação da inteligência artificial neste momento único da história que estamos a atravessar. Na realidade, só se coloca este tema neste momento porque temos hoje um volume e um manancial de informação completamente inédito, mas temos também a capacidade de processar em larga escala esta informação e, portanto, temos hoje possibilidade de extrair muito mais conhecimento de todo deste enorme ativo, como suporte à decisão, seja ela uma decisão clínica dos profissionais, mas seja também ela uma decisão de gestão na área do público ou na área do privado.
E isto introduz também um elevar da competência e da qualidade do serviço que é prestado pelos próprios profissionais, porque na realidade nós temos aqui a possibilidade de minimizar muito o erro por parte do profissional de saúde ou de potenciar a capacidade dos nossos profissionais, e por isso eu olho com tanta confiança para a tecnologia, porque na realidade o que está em causa não é a ameaça a postos de trabalho. Quando nós temos finitude e escassez de recursos humanos, é apenas potenciar essa capacidade, é dar-lhes mais autonomia técnica e científica, com um respaldo muito maior que advém deste conhecimento técnico, factual e sustentado que a tecnologia pode trazer, porque digerem em larga escala grandes volumes de informação que coloca sob a forma de conhecimento ao serviço dos profissionais. E depois também, em matéria de dados, nós, de uma vez por todas, também assumirmos esta ideia de dados abertos. A informação não é da organização, não é do profissional de saúde. A lei é clara, a titularidade da informação clínica é do utente, é ele que tem que ter o controle efetivo e é ele que, independentemente do lugar de prestação ou do profissional com quem se interrelaciona, é ele que tem que ter o controle dessa informação e que tem que autorizar ou não autorizar essa disponibilização. É também muito interessante o destaque que é dado ao tema da regulação, naquilo que é a mudança também de paradigma para uma lógica de smart regulation, de envolvimento efetivo do regulador, um papel de criação de riqueza para todo o ecossistema. A esse respeito, Portugal tem sido inovador na aprovação de um diploma quadro que, na prática, cria condições para avançarmos com o que chamamos de zonas livres tecnológicas, como espaços de experimentação, de inovação, de pilotagem, onde nós queremos, de facto, garantir que, mesmo em setores altamente regulados, como o da saúde, nós temos a capacidade de experimentar e de inovar, e temos aqui um fator, um instrumento adicional de diferenciação, que são estas zonas livres tecnológicas, que eu desafio os vários atores presentes na sala a tirarem partido dele. Também em matéria de financiamento é muito interessante a abordagem que o livro propõe, naquilo que é também esta alteração de paradigma em termos de lógica de financiamento, que tem que ser menos focada em produção e mais em resultados efetivos na área da saúde, com esta lógica, que eu também já de alguma forma referi, que é da desinstitucionalização da saúde. A saúde, de facto, começa em casa e, portanto, temos que deshospitalizar a saúde, levá-la mais para junto do cidadão, ter uma relação diferente com o cidadão. E isso implica, naturalmente, também mudança naquilo que é o papel da inovação, naquilo que é a promoção de fatores, de conceitos mais inovadores. Há aqui a possibilidade de tirarmos partido de uma rede que temos em Portugal que é particularmente robusta, que tem a ver com rede de empreendedorismo, as nossas startups, que durante a pandemia de Covid-19 mostraram uma enorme capacidade de inovação e de responder aos desafios que tínhamos pela frente, e foi muito interessante nós vermos que essa mudança que foi introduzida e que foi reconhecida ao nível europeu, funcionou como um motor de transformação e é hoje vista, mesmo por grandes empresas que operam na área da saúde, como um potencial, como um repositório de conhecimento e de criatividade a que recorrem cada vez mais, quase como outsourcing de massa cinzenta, que pode ser muito útil e muito eficiente. E, por último, destacar aquilo que foi a mudança, por um lado, conjuntural, estrutural, que o Covid produziu, não só naquilo que foi o forçar de uma mudança de alteração de mentalidade, uma abertura mais forçada à inovação, mas que representou também uma enorme oportunidade que temos que agora aproveitar. E, portanto, como foi referido na apresentação, de facto, quando tudo é digital, a exceção não pode ser a saúde. Temos que garantir que na saúde, e Portugal é um exemplo disso, de facto, a saúde não é uma exceção, antes pelo contrário. Somos apontados internacionalmente como uma referência, somos apontados como uma referência de governo eletrónico na área da saúde e fora da saúde. E, portanto, há aqui um espaço que decorre deste facto inédito, que é a capacidade de escala e de personalização simultâneas que fazem com que seja, de facto, completamente irrepetível este momento e que temos que, de alguma forma, garantir que potenciamos ao máximo, porque ele é indutor de um melhor serviço à nossa população. Queria, antes de terminar, destacar aquilo que é o papel que o Serviço Nacional de Saúde tem tido na resposta à Covid e que não se cinge ao tema da vacinação e ao sucesso que foi o processo de vacinação e que está também a decorrer neste momento. Na realidade, ele foi muito mais do que vacinação, foi todo o prestar de cuidados a toda a população, com resultados que eu acho que nos devem deixar bastante satisfeitos, mas há de facto aqui um legado que já nos referimos, que nos deve orgulhar pelo aquilo que foi todo este esforço de não nos abstermos, de manter a nossa atenção focada em tudo o que são os novos desafios, aquilo que são as oportunidades que a saúde enfrenta nesta era digital,
digital e que este livro, de alguma forma, vem responder. Temos que atravessar esta crise, estamos a sair dela, espero que rapidamente. Ela é pandémica, é também económica, e temos que perceber que há aqui uma mudança estrutural que está a ocorrer, que passa pela transformação do próprio perfil da nossa economia, da nossa sociedade, que queremos que seja muito mais tecnológica, muito mais assente em conhecimento e, naturalmente, também muito mais rápida e muito mais ágil. Temos hoje razões para estar otimistas, nós temos um conjunto de instrumentos financeiros que nos ajudam neste processo, desde o Plano de Recuperação e Resiliência, ao PT 2030, ao reforço do próprio orçamento do SNS, há de facto um conjunto de instrumentos que nos permitem estar otimistas nesta resposta, que tem que ser naturalmente conjunta e integrada, e por isso queria desafiá-los a todos a fazerem parte desta jornada para a qual estamos, obviamente, todos convocados, com a noção de que este é o momento para agirmos, contamos com todos, e por isso, parabéns pela iniciativa, muito obrigado mais uma vez.